Olá, meu nome é Eduardo Passos, sou diretor da InfoBusiness e hoje nesse vídeo eu gostaria de mostrar as diferenças entre o OneDrive, o SharePoint e o Teams dentro do Microsoft 365 e em quais cenários uma solução é melhor que a outra, como utilizar, qual a melhor abordagem. É uma dúvida muito comum que a gente encontra conversando com os clientes que estão interessados na solução do Office 365 ou agora do Microsoft 365, e a gente identifica que existe essa dúvida com relação a qual ferramenta é mais indicada. Bom, primeiro esclarecimento, eu estou aqui na página principal do meu Office 365, esse aqui é a minha conta do Office 365 aqui na empresa, e quando eu acesso aqui o meu OneDrive, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que vocês vão reparar que a URL de acesso, ele tem aqui um subdomínio, né? Uma parte do subdomínio faz referência ao nome do tenant da minha empresa, né? Daqui da empresa, e a URL fica dentro do domínio do SharePoint, porque o OneDrive é construído em cima do SharePoint. O OneDrive ele é um espaço exclusivo na nuvem para o usuário da corporação. Então, se cada usuário da sua empresa, você comprou 100 licenças, cada usuário vai ter 1 tera de espaço na nuvem aqui através do OneDrive. Esse espaço, fazendo aí um paralelo, é equivalente à pasta Meus Documentos dentro do computador do seu funcionário. Tá? Então aqui é, a, o, o OneDrive é o repositório ideal para que o seu funcionário, né, o colaborador, as pessoas que trabalham na sua empresa armazenem os seus documentos. Eventualmente, ele pode compartilhar um documento ou outro com outros colaboradores e o gestor de TI ou quem administra o Office 365 pode configurar para determinar se permite esse compartilhamento externo ou não, mas ele não pode definir cotas de armazenamento, por exemplo, diminuir esse 1 tera, oferecendo, por exemplo, só 500 GB para o usuário, para poder usar esses 500 GB para atribuir para outro usuário. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O OneDrive é um recurso de uso pessoal de cada funcionário da sua empresa, cada usuário que é licenciado. Ok? Então aqui eu posso usar ele tanto através desse link que eu acessei, né, na nuvem, quanto eu posso usar na minha pasta aqui, no meu Explorer do Windows ou de outro sistema. Eu tenho ele aqui, ó, replicado, tem um cliente do OneDrive instalado. Na verdade, eu tenho 2 OneDrives aqui instalados. Eu tenho meu OneDrive pessoal e tenho meu OneDrive aqui da empresa, tá? Você pode perceber que tem 2 íconezinhos do aplicativo do OneDrive aqui, e ele que sincroniza as mesmas pastas que estão sincronizadas aqui no meu computador, elas aparecem também aqui no meu desktop, né? na, minha, no, na web, para eu acessar. E através do OneDrive eu consigo criar novas pastas, eu posso compartilhar essas pastas com outros usuários, posso compartilhar arquivos, enfim, um comportamento de uma biblioteca de documentos na nuvem, como um Dropbox, como um Google Drive, que são os concorrentes dessa solução. Então, essa é a abordagem do OneDrive. Sempre que você precisar disponibilizar arquivos ou um espaço na nuvem para que seus usuários armazenem seus arquivos e possa ele mesmo administrar para quem ele concede o acesso ou não. Tá? Agora, existe ainda o SharePoint e o Teams. O SharePoint é a base dos 3 produtos, tá? Então, o Teams também é sustentado pelo SharePoint. O SharePoint é como se fosse um framework para sustentar esses 2 produtos, o OneDrive e o Teams. Mas o SharePoint, que é o produto mais antigo, vamos dizer assim, já existe muito antes de existir o Office 365, assim como o Exchange já existia antes de existir o Office 365, né, que é o servidor de e-mail. O SharePoint é uma solução de portal para que você possa criar portais de intranet
com bibliotecas de documentos, listas, automações. E essa explicação ela é até uma explicação bem simplificada, porque você pode até fazer mais coisas no SharePoint. Então aqui eu estou acessando o SharePoint sem acessar um site específico. Eu acesso um portal onde eu vejo todos os sites, ou pelo menos os sites mais frequentes que eu tenho acesso aqui dentro da empresa. E eu posso aqui acessar um site específico. E dentro desse site eu tenho... aqui eu acessei um site que ele já cai direto numa biblioteca de documentos, que o comportamento é muito parecido com a biblioteca de documentos que eu mostrei lá no OneDrive, só que a diferença é que essas bibliotecas de documentos que são criadas dentro do SharePoint, elas são da empresa, não é de um usuário específico. Então aqui eu tenho um gerenciamento muito mais granular do que eu tenho com o OneDrive, ok? Então aqui eu posso determinar quem pode ter acesso só de leitura nas pastas, quem pode ter acesso de leitura escrita, quem não pode bloquear o acesso de determinadas pessoas, posso definir essas regras por grupos, enfim. Então o SharePoint ele te dá um mundo de possibilidades aqui que você pode configurar. Então, antes de existir o Teams, como existe hoje, a gente tinha só o OneDrive e o SharePoint. Então, quando as empresas queriam, por exemplo, ter algo equivalente a um file server na nuvem, eles iam para o SharePoint, criavam lá os seus portais de intranet, as bibliotecas, e através do cliente do OneDrive, né, eu posso sincronizar uma biblioteca específica dentro desse repositório do SharePoint, e essa biblioteca ela vai aparecer também igual eu tenho aqui no meu OneDrive, só que ao invés de estar debaixo do cliente do OneDrive, ela vai estar debaixo de um repositório da empresa. Se você reparar, tem aqui ó, InfoBusiness Informática, que são todos os repositórios que eu tenho acesso, que foram sincronizados com a minha máquina. Então, esses repositórios estão aqui, ó, todos eles estão aqui. Então, se eu entrar, por exemplo, aquele repositório que eu estou vendo aqui na tela, esse repositório, na verdade, o que eu sincronizei foi esse aqui, ó, essa pasta General. E vocês vão entender já já por que dessa pasta. Se eu entrar aqui no meu Explorer, eu vou vir aqui em vendas e eu já caio, ó, vendas InfoBusiness, -General, que é aquela pasta que eu estava mostrando. Se eu entrar aqui, ó, você vai ver que tem as mesmas pastas que estão aqui também, tá? Tudo sincronizado pelo cliente do OneDrive, mas eu não estou acessando o meu OneDrive. Meu OneDrive está aqui. Essas pastas aqui estão sendo sincronizadas na minha máquina para que eu possa acessar de forma direta aqui pela minha máquina, né? Só que esses arquivos estão, a princípio, lá na nuvem. E se em algum momento a empresa remover esse acesso a esse repositório de arquivos, ele também não vai estar mais acessível aqui para mim. Então, o SharePoint ele se diferencia do OneDrive através desse modelo, né? Você tem, sempre que os arquivos que você quer trabalhar são arquivos que você trabalharia, por exemplo, num file server da empresa, de forma centralizada, onde você tem diversos grupos de usuários diferentes, com permissionamentos diferentes, você vai ter que pensar em trabalhar no SharePoint, não no OneDrive, ok? Só que tem um outro ponto aí que é interessante reforçar, é que a Microsoft, né, lançou o Teams, que é uma ferramenta, vamos dizer assim, nova, né, em relação ao SharePoint e OneDrive, não tão nova porque já existe há um bom tempo, mas ficou muito famosa agora com essa questão da pandemia que estamos vivendo desde o começo do ano, onde muitos usuários migraram para a ferramenta. E por que houve essa migração maciça? Porque o Teams ele é uma ferramenta, é um chat, uma ferramenta de chat corporativo, porém não é só isso, ele é uma ferramenta também de colaboração. Ele permite que os usuários tenham uma interação única
entre eles, coisa que numa ferramenta normal, como um Skype, por exemplo, não é possível. Então, o Teams ele tem os recursos que são comuns a todas as ferramentas de chat, né? Então tem aqui os usuários da tua empresa, você pode falar com usuários de outras empresas, usuários do Skype, você tem aqui o histórico de chat, você pode fazer uma ligação, uma chamada de voz, uma chamada de vídeo. O meu aqui não está habilitado porque eu não tenho webcam nessa máquina, mas se tivesse, apareceria aqui para mim. Eu posso configurar o meu status de presença. Até aqui, nenhuma grande novidade em relação ao Skype e a outras ferramentas de chat. O diferencial dele começa a partir daqui, em equipes. Eu posso criar equipes de trabalho. Imagine que uma empresa ela tem várias equipes de trabalho. Você pode ter uma equipe para um projeto específico, você tem uma equipe de áreas específicas, como financeiro, área de pós-vendas, área de vendas. Você pode mesmo dentro da área de vendas ter uma área, por exemplo, de inside sales ou uma área de vendas dividida por território, enfim. Então eu posso ter aqui esse mesmo esse mesmo mapeamento da corporação, né, atrelado aqui. Então, eu posso ter um grupo, por exemplo, uma equipe de vendas, e dentro dessa equipe de vendas eu posso ainda segmentar por canais. Então, vamos supor que eu tivesse aqui um grupo de vendas que é todo o meu time de vendas aqui na empresa, e eu tivesse esse meu time de vendas segmentado por pequenas empresas, grandes empresas, governo e educação. Então eu poderia criar esses canais aqui e só essas pessoas que são específicas desse grupo teriam acesso a esses canais, além de um canal geral, que é o canal comum a todos os grupos. E aí quando eu crio essa equipe e crio esses canais, ele cria um grupo lá no meu Office 365 e cria uma biblioteca, um site no SharePoint. Esse site que eu mostrei aqui no início é o mesmo site o site que foi criado quando foi criada essa equipe, Vendas Infobusiness aqui. Aquela pasta General que eu mostrei é essa pasta aqui, né? É essa pasta que foi criada aqui dentro de arquivos. Então, quando eu entro aqui na parte de arquivos, eu acesso aquela mesma pasta. Vou ordenar aqui por nome para poder ficar com a mesma ordenação que está lá. Ó. Tá vendo aqui as pastas? As mesmas pastas, tudo bonitinho. Então, ficou muito mais fácil você gerenciar essa criação esse repositório de documentos e os recursos do SharePoint usando o próprio Teams. Você cria as equipes aqui, define essas automações e as regras que você quer e elas vão ser respeitadas. Então já automaticamente cria lá o meu site no SharePoint. A diferença é que o Teams ele oferece uma forma de se trabalhar mais rica do que um portal no SharePoint, por exemplo. Por quê? Porque eu posso acessar o Teams através do navegador, como eu estou acessando aqui, ou eu posso acessar através de um cliente que é instalado na máquina, como esse aqui, ó. Que está aparecendo na tela aí, é um cliente instalado na minha máquina. E o que ele tem de diferencial, tanto o cliente, né, quanto o acesso na web, né, o Teams tem diferencial em relação ao SharePoint, é que eu tenho aqui outras ferramentas. Então, eu posso ter, dentro de um arquivo, que eu queira trabalhar com a equipe, por exemplo, eu posso simplesmente abrir esse arquivo e começar um chat com a minha equipe em cima desse arquivo, todo mundo editando esse arquivo ao mesmo tempo, cada um vendo o que o outro está fazendo. Eu também posso sincronizar esse repositório de arquivos, ó, clicando em sincronizar, ele vai sincronizar aqui no meu OneDrive e eu vou ter acesso offline a esses arquivos. Então, mesmo se eu tiver sem internet, os arquivos que estiverem sincronizados no meu disco, né, esses aqui ó, que estão com a setinha verde, eu vou ter acesso offline. Os que tiverem com essa nuvenzinha, significa que eles estão aqui com atalho na minha máquina, mas eu não tenho eles aqui de fato. Eles não estão ocupando espaço. Quando eu clico em um deles, ele vai baixar esse arquivo, vai sincronizar na hora e vai me disponibilizar. E aí eu preciso ter internet. Então, essa é a diferença entre essas três ferramentas. Você tem o OneDrive, que é o indicado para o usuário final,
ter os arquivos pessoais dele, arquivos de trabalho, obviamente, mas são arquivos que ele faz uso e que ele precisa acessar esses arquivos de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. O celular dele, o computador dele, um computador remoto, enfim, ele vai conseguir acessar de qualquer lugar. Tem o SharePoint, que é o repositório centralizado de arquivos e de ativos da empresa, que você pode criar vários portais de intranet e bibliotecas e outros ativos. E tem o Teams, que é o que a gente indica hoje, é o melhor modelo que já você pode ter aí todo o repositório de arquivos separado por grupos e equipes, e você ainda tem uma série de outros recursos que eu vou falar em um outro vídeo específico sobre o Teams. Espero que esse vídeo possa ter ajudado, possa ter tirado a dúvida dos clientes ou de outras pessoas que possam ter dúvidas em relação a esses produtos.